Bem, eu silenciei todos. Pessoal, bom dia. Bom dia aí a todos. Eu silenciei todo mundo só para, já que estavam entrando, tinham várias pessoas com o microfone ligado, mas deixa eu só já iniciar, então, também gravação. A gente já iniciou, também já iniciou aí. Bom, Catarina, tá com... teu microfone tá mudo, tá? Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Então, né, bom dia. Sim. Aqui representando a APEP, né? Sou Catarina, para quem não me conhece. Estou como vice-diretora, vice-presidente da APEP e também estou como atual presidente da FUNAP, né? Que é o RPPS aqui do estado. E representando aqui a APEP, na verdade, a gente fica muito feliz de ter pessoas assim tão interessadas no tema tão relevante, né? Numa conversa tão relevante, principalmente para a gente que é aqui de Pernambuco, que tem até final do mês, né, dia 31, para fazer a prestação de contas, né, entra aí como uma das principais obrigações de quem faz gestão pública, né, de quem faz gestão de recursos públicos, né. Então, a gente, enquanto a PEP, né, fica muito feliz que tenham vocês aqui interessados, né, em a gente conversar sobre esse tema, porque, como a gente diz, né, eu acho que conhecimento, ele nunca é demais, principalmente quando é sobre um tema tão relevante. Né? Então, a gente agradece aí a parceria, né, que tão antiga da Lema com a PEP, né, e espero que todos aqui estejam aqui para tirar as dúvidas, fiquem muito à vontade, tendo dúvida, né, que Sandro, né, o técnico do TCE, ele está aqui justamente para sanar todas elas. Estamos à disposição. Legal. Catarina, obrigado. Acho que aqui em nome da Lema também, agradecer a PEP, né, sempre pela disponibilidade. A gente tem... Não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de ação junto com o TCE. A gente fez, inclusive, há alguns dias, na semana passada, ou semana retrasada, alguns poucos dias atrás, com o Tribunal de Contas da Paraíba também, né? Então, a nossa ideia, inclusive, é que a gente ainda replique isso com outros tribunais do país, mas até pela questão de proximidade, pelo relacionamento com o tribunal, com a PEP, com você também, né? Então, a gente tem aí acho que essa liberdade maior de já tentar apressar um pouco, fazer, até porque o nosso prazo é curto, né? A gente está aí no final do mês, para encerrar esse período de prestação de contas. Então, para a gente é sempre um prazer também trazer informação, embora a gente não sei, como acho que todos sabem aqui, nossa atuação ela é muito focada na parte de investimentos, né, da Lema, mas a gente gosta sempre de trazer isso, assim como a gente fez com a Paraíba, com o TCE da Paraíba, de uma forma geral. Então, trazer este conhecimento nunca é demais, a gente já fez isso, já faz isso com a Lema Educação também, quando a gente abriu um pouco mais o leque, não ficando só restrito à parte de investimentos, mas trazendo informações de vários outros temas, né, de outras áreas que estão aí no entorno do RPPS. Então, a nossa ideia, de fato, é trazer esse esclarecimento. A gente está gravando essa reunião, tá? Então, para que na verdade, essa reunião não, né? Eu vou chamar isso aqui de um bate-papo. Eu já combinei aqui com o Sandro e com a Catarina que, embora seja uma apresentação conduzida pelo Sandro, qualquer um de nós que estamos aqui, vocês todos que estão acompanhando, podem fazer perguntas, tá? Eu peço só que ativem lá aquela função de levantar a mão, só por uma questão de ordem aqui, inclusive de sequência, de pessoas que quiserem fazer perguntas. Não precisa esperar o final, a qualquer momento pode levantar a mão e aí a gente vai administrando aqui essas perguntas. Eu e a Catarina também vamos ficar aqui nessa função de eventualmente fazer algum comentário sobre a fala do Sandro, e aí depois a gente coloca isso no YouTube, né? Vai para o YouTube depois dessa gravação, para que fique também quem quiser consultar novamente, enfim, e aí ter um acesso a essa discussão em outros momentos. Então, acho que é isso, mas para a gente iniciar, né, reforçando o agradecimento aí para a PEP, para a Catarina, né, para a PEP, representada aqui pela Catarina, pelo agradecimento ao TCE também, né, a equipe lá, Francisco, Iramar, o Sandro, que a gente tem mais proximidade e conversa mais sempre que necessário. Então, sem mais delongas aí, Sandro, fica à vontade se quiser compartilhar tua apresentação e a palavra está contigo. Pronto. Eu vou compartilhar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Pronto. Só me confirme se está aparecendo aí uma... Tá sim. Pronto. Tá na tela. Antes de começar, tá? Eu vou só também agradecer aqui a possibilidade, né, que está falando da prestação de contas, até para pontuar alguns detalhes, né, que geralmente elas vêm ok, só que sempre tem algum detalhezinho que é interessante a gente destacar, né, numa apresentação, para que
seja atentado. Então, eu agradeço a Lema, né, representada por Vitor, por possibilitar essa apresentação, pelo convite, tá? E também a PEP está representada por Catarina, tá? Então, assim, a apresentação que eu preparei vai ser bastante objetiva, ok? Para não acabar cansando muito vocês aí, tá? Então, eu já vou começar aqui, ok? A prestação de contas aí no TCE, ela acaba sendo dividida, acaba sendo assim, Estado, município de Recife e os outros RPPS municipais, tá? Até adiantei antes para a Catarina que hoje eu vou tratar mais sobre essa norma que está mais vinculada aos outros RPPS, tá? Eita, ok? Só um ponto de atenção na prestação de contas é que algumas autarquias, tá? Que os RPPS que foram instituídos como autarquias, alguns deles, eu não sei exatamente ali a razão do sistema considerar como o G, né? Um G diferente, tem que fazer a prestação de contas como autarquia, tá? E como fundo, no fundo que eles administram. Então, assim, não for dar uma olhada nessa resolução aqui, nesse anexo 10 aqui, e outros EPPs municipais, onde vai constar toda a documentação. Aí, por exemplo, teria que colocar os documentos lá para o fundo, tá? E a mesma documentação para a prestação de contas da autarquia, ok? Mas isso é um outro caso. Eu lembro que acho que Pojuca, acho que tem esse detalhe, mas então é só reproduzir essa documentação que já foi anexada de fundo, ok? Eu vou prosseguindo daqui. Essa apresentação eu já combinei com o Vitor para deixar já compartilhada depois. Aí é bem fácil para vocês acessarem também aqui esse anexo e verem a documentação. Fica ali pela página 50 a 60 dele, tá? Vou seguindo agora. Eu separei, assim, não vai estar em ordem como tá a documentação a ser acostada lá na resolução, tá? No anexo da resolução, mas separei por grupos, tá? Aqui, primeiro grupo, que eu acho que, assim, acaba, por ser bastante rotineiro, eu acho que acaba tendo até menos problema do que alguns outros itens específicos do RPPS, né? Então, por exemplo, a documentação contábil vai ser constituída de balanço orçamentário, patrimonial, financeiro, DVP, fluxo de caixa, tá? A maioria dessa documentação aqui é aquela da Lei 4.320, que é exigida e já tem todos os requisitos constantes lá. Um detalhe que, assim, que eu peço atenção, a maioria geralmente os RPPS já tem, é que se há segregação de massas no município, né, no RPPS local, tem que enviar, né, a documentação contábil segregada para cada um deles, tá? Porque se não tem segregação contábil, então efetivamente não tem uma segregação, tá bom? Eu vou seguindo aqui, tá? O outro grupo de documentos assim que a gente exige que é de controle e auditoria, mas do próprio RPPS, tá? Não em relação especificamente, necessariamente, ao Tribunal de Contas, tá? O item 12, que é cópia dos relatórios de auditoria feito pelo controle interno, tá? Então, assim, eu vejo pouca auditoria, né, dos RPPS municipais. Isso aqui, geralmente, é uma declaração de que não foi feito, né? Se foi feita, aí acosta. Aí, se tem um órgão de controle interno no próprio RPPS, ele que vai acostar. Por exemplo, a FUNAP tem um órgão de controle interno dentro da sua estrutura. Mas a maioria dos RPPS acabam não tendo, e aí o controle interno acaba sendo feito pela prefeitura. Aí ele que vai fazer, ou vai constar o relatório, ou então a declaração. Aqui, novamente, vai ser uma declaração em relação, né, se teve irregularidades apontadas pelo relatório de auditoria interna, né? Aqui simplesmente declarando o que foi as medidas adotadas para sanear isso. Se não teve auditoria, vai declarar que não teve auditoria aqui novamente, tá? Aqui também é um item que também é pouco usual na realidade municipal, que é tomar de conta especial feita pelo próprio órgão, né? É quando ocorre um desfalque de valores no RPPS e é aberto um processo administrativo, né, para apurar isso. Aqui ele só especifica os dados mínimos que têm que ser informados, tá? Em formato de tabela. Tem um anexo que tem a coluna tudo certinho que tem que informar. Se foi instaurado, se não foi, faz declaração dizendo que não teve, tá? Esse aqui eu peço um pouco de atenção nesse item 31, tá?
é bom que, assim, os RPPS, vocês deem uma olhada se o Tribunal de Contas emitiu alguma recomendação, determinação para vocês nos últimos 3 anos, tá? Isso eu vejo que às vezes é negligenciado até na prestação de contas, não é informado, tá? Nem a determinação, nem a recomendação, nem, né, a medida que foi tomada para tentar atender aquilo, tá bom? Também tem uma tabela, eu acabei não colocando aqui, mas tem uma tabela lá dizendo qual é que é o ano, o exercício, né, que se refere àquela determinação, o que foi determinado, o plano de ação adotado, tá? Então, esse aqui, dê uma olhada se tem alguma determinação e recomendação. Acho que talvez até esteja, não sei se está em consulta pública lá no Tome Conta, mas em tese, vocês devem ter no controle interno de vocês. Pronto, vou avançar um pouquinho. Agora sim, já adentra assim, em tópicos mais específicos de previdência, tá? Esse primeiro tópico mais né, vinculado à questão previdenciária é a elaboração desse demonstrativo de recolhimento, tá? Ele tem um modelo próprio, que é feito pelo Tribunal de Contas, tá? E que aí vai ser preenchido pelo RPPS. Assim, na redação da resolução não fica claro se é para vocês colocarem, por exemplo, nesse demonstrativo de recolhimento de contribuições previdenciárias, só os servidores, por exemplo, que são servidores efetivos do RPPS e quanto foi recolhido em relação a eles, ou o recolhimento de todos os servidores efetivos, né? Por exemplo, prefeitura, Câmara, e informar nesse demonstrativo, tá? O que eu preferiria que fosse feito? Vocês anexassem tudo, se possível, tá? Coloque da prefeitura, tá? Eu vou mostrar aqui está o modelinho, tá? É o anexo 11 dessa mesma resolução. E aí vai constar aqui. Vocês vão informar a lei, vai botar o percentual dos servidores, tá? Se teve mais de uma lei nesse período que teve vigência, alíquotas distintas, aí vocês vão informar. Lei tal, para tal período, teve Bom tal dia, alíquota aplicada. pessoal. Eu não estou ouvindo, não. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá bem aqui, Sandro. Acho que pode Eu seguir. não vi aqui alguém. Dá uma olhadinha da saída de áudio aí. Pronto. Então, só para voltar aqui. Aí tem essa especificação aqui. Se teve mais de uma alíquota aplicável ao período, tem que informar aqui também. Ok? Essa já é a tela seguinte desse anexo, que vai ser informada os valores efetivos. Vai ter base de cálculo, essa primeira coluna, valor retido, essa aqui é a contribuição dos servidores, tá? O valor contabilizado e o efetivamente recolhido, ok? Tá de vencimento, tá do repasse, é bem tranquilo isso aqui. Só que novamente se atentar, tá? Anexem, façam esse anexo para a prefeitura, para o Fundo Municipal de Saúde, se eles vão elaborar também uma prestação de contas dele. Mas é interessante anexar aqui também, tá? Não só o do RPPS, tá bom? Deixa eu seguir aqui. Mesma coisa, só que aqui vai ser a contribuição do órgão, né? Contribuição patronal. Bom, aí na mesma temática ainda, tá? Eu não sei se ficou alguma dúvida nesse demonstrativo, se eu posso seguir aqui. Bom, item 20, vamos voltar. Qual é o item 20? Pronto, sim. Alguém mandou uma mensagem aqui. Antônio. Não. Aqui, isso que eu tô querendo destacar, tá? Informem também os servidores que estão vinculados à RPPS e o valor que foi recebido pelo RPPS, tá? E se peraí. E se teve contribuição de servidor inativo, se teve aqui, né, contribuição sendo paga pelo servidor aposentado e pensionista, aí vocês informam aqui também, tá? Isso que eu tô comentando, tá? Mas coloque, além disso, coloque também as contribuições que a prefeitura fez, o Fundo Municipal de Saúde também fez, tá?
Você respondeu a tua pergunta, Antônio? Eu vou seguindo aqui, tá? Então, não, isso, eu sei, não é um erro, tá? Até porque isso, não é um erro, porque a resolução não fica clara, tá? Mas eu, como orientação, até para facilitar, e que a gente não tem que solicitar novos documentos depois de uma auditoria, até para facilitar isso, a gente não solicitar nova documentação que já pode ser enviada no, na prestação de contas, eu peço que seja, se possível, encaminhado, né? Pronto. Eu vou seguindo aqui, tá? Outra documentação que é relevante vocês acostarem é o DIPR, tá? O DIPR é aquele documento, né, que é preenchido lá, que é enviado para o CADPREV, informando, né, as informações referentes aos repasses, ok? E assim, isso é exigido aqui até para que vocês encaminhem isso para o CADPREV. Então, é extremamente relevante, importante que seja enviado tempestivamente para o sistema CADPREV, tá? Porque assim, isso é a base de dados que aí é usada pelo próprio Ministério da Previdência e também pelo Tribunal de Contas para alguns itens de controle. E, assim, se não é enviado o DPR, o que acontece? Tem um problema de transparência, tá? E aí, assim, se ainda não enviaram os DPRs todos, assim, peço para encaminhar e aí fazer acostar aqui a prestação de contas. Esse é o item 22. O item 27 é termo de parcelamento, tá? Não é o ACP lá que gera no CADPREV, não é também aquele TCP, que é o demonstrativo consolidado, tá? Esse aqui é o termo que foi realmente ajustado entre geralmente a prefeitura, né, que é o órgão, o órgão que firma isso, e com o RPPS, tá? Que aí vai constar todas as obrigações, os valores daquele termo específico. Então, não é o ACP nem o DCP. Pronto. Em relação a investimentos, a gente também tem algumas particularidades, alguns documentos que a gente solicita, tá? É o item 23, tá bom? Vou aumentar um pouco o som. Tá baixo o som? Eu consigo te ouvir bem, Sandro. Mas talvez, Checa, ver se tu consegue aumentar. Acho que a Michelle pediu agora e a Célia já tinha pedido também. Mas eu consigo te ouvir bem. Pronto, eu vou tentar ver com esse outro microfone aqui. E aí talvez melhore um pouco. Só um minutinho. Consegue me ouvir? Sim. Pronto. Eu não sei, melhorou o áudio ou não? Ou tá a mesma coisa? Para mim continua a mesma forma. Mas tá bom aqui para mim. Para mim também, sem interferência nenhuma. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Não sei aqui. Acho que pode. Vou seguir aqui, tá? Mas aí se realmente ficar enviado, depois eu tento mexer aqui na configuração. Então, eu vou seguindo aqui, tá? Outra documentação que é útil, né, que tem que ser acostada, é a política de investimentos, tá? Até colocado aqui. Até é colocado aqui que não é o DPIM. E realmente não é o DPIM que é para encaminhar, tá? É a própria política de investimento, que tá, eu fiz o certinho aqui, tá? Que foi elaborada e aprovada, né, no exercício de 2023 para
na verdade, é que foi elaborada em 2022 por exercício de 2023, tá? Só para esclarecer, tá bom? A gente solicita, mas isso aqui talvez a gente reformule, até porque fica um pouco sem sentido esse demonstrativo de cumprimento de limites, tá? Porque nessa tabela que a gente coloca como modelo, não tem a discriminação por mês, tá? Do atendimento dos limites dos percentuais estabelecidos pela resolução CNM, né? Mas, assim, como não tem discriminação aqui por mês, utiliza do fim do ano, tá? Para o preenchimento dessas informações, ok? Para o ano que vem, na prestação de contas, a gente vai detalhar isso aí um pouco mais. Aqui tem mais documentações que têm que ser enviadas especificamente a investimentos, tá? O item 37 são relatórios gerenciais de rentabilidade, ok? Que aí vai conter algumas informações específicas, né? O tipo do fundo, o saldo do período, aplicações, resgates, ok? Aí, assim, se vocês têm consultoria, geralmente aqueles relatórios que são elaborados pela consultoria já atendem essa função. Ou pode ser também relatórios que vocês próprios elaborem para constar aqui, ok? O item 44 ele guarda a relação com o item 37. Pode ser o mesmo relatório, pode não ser, tá? Que aí vai estar constando os riscos, né, das aplicações financeiras, alguns cálculos de risco específico, por exemplo, que é bastante conhecido, é a FARE, qual é que é outro índice que tem aí? Desvio padrão, enfim, e de aderência à política de investimentos, tá? Se está dentro daqueles percentuais estabelecidos e também se está eventualmente perseguindo lá as estratégias-alvo que foram estabelecidas na política, tá? O item 40, tá? É extrato de todo o exercício das contas de investimento, tá bom? Não só de um mês específico de todo o período. Aqui é das APRs, ok? Das APRs até uma observação importante para fazer, tá? Essas aí já estão preenchidas, né? Mas, assim, quando for preencher a PR, é interessante colocar nelas, naquele item de descrição da operação, que tem lá naquele campo específico, a motivação da aplicação, tá? E a razão da escolha por determinado fundo em detrimento a outros, tá? Isso até está na portaria 1467 e também no modelo de preenchimento da APR, tá? O item 25 são os DAIs, tá? Sandro, Oi? deixa Sim, eu te fazer uma pergunta rápida aqui. Alguns RPPS utilizam a APR naquele modelo do Ministério, que inclusive é o que, para quem tem consultoria, como os clientes nossos, por exemplo, que já tem lá no sistema, né? Então, você já vem ali ela pré-preenchida com as informações do fundo, valor, data e tal, e ele precisa preencher ali a razão da escolha, como você falou aí, né? Que acho que é o principal ponto da APR, é isso. Mas tem outros que não utilizam esse modelo e utilizam direto lá no CADPrev, né? Então, assim, no momento de fazer o DAI, ele vai lá e detalha no CADPrev. Como é que vocês, é indiferente, tanto faz ser no CADPrev, pode ser no CADPrev, pode ser no padrão do Ministério, precisa ser os dois, como é que vocês veem isso? Não, é indiferente, tá? Indiferente. A própria... Tinha até um esclarecimento sobre isso, acho que no Ministério da Previdência. É indiferente, tá? Como é que for fazer, e a gente também não adentra desses detalhes, tá? Isso aí, o próprio RPPS que decida qual que acha é mais adequado, né, para a realidade aí, tá? A gente não vai achar problema disso, tá? Certo, obrigado. Beleza. Agora, sim, outro grupo de informações que a gente vai precisar é documentação relacionada a órgãos colegiados, tá? O item 34, ele vai... Só vocês anexarem uma lista, tá? De todos aqueles que foram conselheiros fiscais, conselheiros do Conselho do Deliberativo, Administrativo, tá? Indicar numa coluna quem que indicou, se foi a Prefeitura, a Câmara, se foi, né,
sindicato dos aposentados, sindicato dos servidores, ok? E só que, assim, uma coisa que eu presto atenção de vocês é que o que acontece às vezes? Às vezes tem mudança de, de integrantes desses órgãos ao longo do exercício, tá? Só que, assim, quando fizer essa declaração, vai ter que detalhar isso, tá? Tem que detalhar todos aqueles que estavam no exercício. Não, por exemplo, se saiu em janeiro, não só colocar aquele que assumiu a partir de janeiro, tem que colocar todo o exercício, tá bom? Enfim, aqui é a mesma coisa, só vai para o comitê de investimentos, tá? A mesma coisa que só acabou ficando separado, item 34 e 35. Tá? Vocês colocam tudo no arquivo só, né? As atas do Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Deliberativo, e do Comitê de Investimentos. Se eventualmente tiver algo outro ainda que é provável. Agora a gente vai entrar no outro grupo, tá? Que é especificamente a documentação atuarial, tá? Essa aqui é o bicho que está de cabeça para a maioria dos RPPs, até porque é um pouco mais incomum, né, de se lidar, não sei especificamente, aí quando faz a reavaliação do plano, né? Mas, enfim, aqui eu vou detalhar. Essa redação aqui, a gente vai ter que trabalhar, eu digo, a gente do TCE, para deixar ela mais clara, tá? Isso aqui. Para ano que vem, a gente vai deixar isso aqui mais claro. Porque acaba confundindo qual documento que tem que encaminhar, ok? Por exemplo, cópia da avaliação atuarial com data base, 31/12, do exercício da prestação de contas, tá? Qual é que é a avaliação atuarial que vocês têm que mandar? É a desse exercício, tá? Caso tenha sido elaborado. Tá? Desse exercício com a base de dados do ano passado, né? Que elabora até, acho que o prazo final é 30 de abril. Né? Só que, assim, apesar de ter esse prazo aí para a elaboração da avaliação atuarial, eu sempre digo que é melhor elaborar lá no exercício, no começo do exercício, porque ela vai servir como instrumento de gestão, porque vai ter lá, se o fundo está em déficit, vai ter lá o plano de amortização a ser adotado, quais as medidas que podem ser utilizadas, e quanto mais tempo passa, mais tempo o fundo vai deixar de capitalizar. Né? Então, assim, se não for elaborado, se não tivesse sido elaborada ainda, até o prazo da prestação de contas, vocês colocam uma declaração informando que vai ser elaborado até o dia 30 de abril, conforme artigo tal da portaria, e aí vocês anexam posteriormente. Tá? Mas o ideal é que já anexe agora esse documento, até para demonstrar que a gestão do RPPS está sendo ativa. O item 30 é a avaliação atuarial que foi elaborada no ano passado. Tá? Isso aqui. A avaliação atuarial do ano passado é isso aqui. Ok? Posso até fazer uma anotação aqui para deixar mais fácil, depois o pessoal vai acessar esse documento para se lembrar o que é cada um. Tá? E sim, se o RPPS tivesse agregação de massa, de plano financeiro e plano previdenciário, tem que, aí, o próprio atuário já elabora isso de forma segregada, mas aí tem que ser colocados os dois. Isso é verdade também. O Marcelo pontuou que é o lançamento das provisões matemáticas do balanço, isso é verdade. Até porque o balanço esteja atualizado, né, com os dados da última avaliação atuarial, isso é verdade. Né? Estou me esquecendo disso. Mas aí, enfim. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Um ponto de atenção também, em alguns casos, na maioria dos casos, até acredito, quando tem segregação de massas, tem duas UJs lá cadastradas no unidades jurisdicionadas cadastradas no sistema, tá? Tem o plano financeiro e plano previdenciário cadastrado. Só que a prestação de contas ela é feita somente em relação aos dois, tá? Por exemplo, você vai colocar esse item 29 aqui, vai ser colocado só num desses planos. Geralmente, se eu não estou me enganando, é no plano financeiro que é feita a prestação, tá? Então, nesse item 29, vocês não vão só colocar as demonstrações do plano financeiro, vão colocar também a avaliação atuarial do plano previdenciário.
mesmo documento, uma sequência, tá? Certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Nota técnica, atuarial, né? Que é o documento que detalha ali a metodologia de cálculo do passivo previdenciário. Só tem uma pergunta aqui. Pronto, a pergunta é de Célia, de Orocó, em relação às atas dos colegiados, tá? Se assumirmos o biênio em julho de 2023, por exemplo, temos atas desse período, certo? O período anterior de janeiro a junho, se não existir atos do colegiado, como proceder? Pronto, vocês anexam as atas que vocês tiverem, e aí, assim, aquelas que vocês não tiverem, vocês fazem uma declaração que não foram feitas reuniões daquele período, tá? Você acho que respondeu a sua pergunta, Célia? Ok. Prosseguindo aqui, tá? Aquela nota técnica, tá? Nota técnica atuarial geral, ela não acaba modificando muito entre um exercício e outro, tá? Entre uma avaliação atuarial e outra, mas aqui, assim, se caso tenha modificado, aí vai ter que ser discriminado aqui. Essa aqui é a nota técnica atuarial da avaliação atuarial que está sendo elaborada esse ano, né? E essa aqui, a 833, é aquela que referente à avaliação atuarial do ano passado, tá bom? Aqui, novamente, documentação atuarial, fluxos atuariais, é a mesma coisa. Avaliação atuarial com data base 31/12 do exercício da prestação de contas, tá? Quando vocês veem isso aqui, a avaliação atuarial com data base 31/12 do exercício da prestação de contas, é sempre a desse exercício, tá bom? É sempre a que for elaborada desse exercício, tá? É 2024 com aqueles dados de 31/12 de 2023, tá? Deixa eu ver. Esse aqui, quando diz exercício anterior, é que foi feito no ano passado, tá bom? E aqui também é a mesma coisa. Se tem segregação de massas, tem que apresentar fluxo atuarial para os dois planos, previdenciário e para o financeiro, ok? Deixa eu ver. Os fluxos atuariais, só para também contextualizar, isso é aquele a projeção futura, né, das receitas de despesa, trazendo valor presente, que aí vai estar discriminando aí se determinado plano de RPPS está em déficit ou superávit atuarial, né? Vai ser, na verdade, um dos componentes da própria avaliação atuarial. Pronto. Um documento que é importante também ser encaminhado é o ofício de encaminhamento, tá? Da avaliação atuarial para o executivo e legislativo, ok? Porque se tiver algumas medidas que são urgentes para ser tomadas, o executivo o executivo e até o legislativo, porque a maioria das modificações são por lei também. Ele tem que estar ciente, né, dessas medidas serem implementadas. Aí o importante é assim, aqui está só como ofício de encaminhamento do ano passado, né? Que foi elaborado no passado e foi encaminhada. Mas assim, se você já tiver na avaliação atuarial desse exercício e já foi encaminhada para os chefes do executivo e legislativo, encaminhe também, ok? Esse item 38. Anexem no mesmo documento uma sequência, tá? O item 39, mais documento de atuário, tá? É a base cadastral, que é a base dos servidores, tá? Que na verdade é exatamente a base que é utilizada pelo atuário, né, para fazer o cálculo aí do cálculo atuarial. Isso aí vocês conseguem tudo com o atuário, tá? Vocês provavelmente também já têm isso aí, a prefeitura que encaminhou uma parte. O item 28 é só uma declaração, tá? Do último recenseamento previdenciário. Okay. Eu acho que agora a gente já está mais ou menos no último tópico, tá? Que são assim, umas documentações que eu não consegui enquadrar em nenhum, classificar, né, em espécies aqui. Eu juntei elas todas aqui na documentação geral, ok? O item 1 é o ofício de encaminhamento do Tribunal de Contas, tá? Vai declarar lá
o RPPS tal, representado por o titular do órgão, aí coloca os dados aí, funcionais a respeito, encaminha, apresente prestação de contas. Não tem um modelo específico, né, mas, se eu não me engano, tem alguns requisitos lá no próprio anexo da resolução. No item 2, vocês vão informar os dados do ordenador de despesa e titular do órgão. Como é RPPS menor, geralmente, né, o próprio ordenador de despesa vai ser o titular do RPPS. Né? Mas aí, se tiver mais de um ordenador de despesa, aí vocês descreveram ele aqui nesse item 2. No item 17 e no 18, é só uma extração de processos licitatórios de contratos do sistema LICOM do Tribunal de Contas. Tá? Assim, aqui, eu peço um pouco de atenção, porque quando vocês forem lá no LICOM extrair esse mapa demonstrativo, como muitos RPPS são constituídos como fundos, né? Ou até alguns são entidades da administração direta, né? Mas a licitação aí é feita por outro órgão, né? Aí quando vocês forem lá nesse mapa demonstrativo informarem ao J de vocês, provavelmente não vai aparecer licitação nenhuma, né? Ela foi conduzida por outra UG. Aí eu peço assim, quando forem tirar esse mapa demonstrativo, e logicamente, se teve licitação, né, que o RPPS, né, está se fazendo uso no contrato, aí tirem, né, façam a pesquisa pelo órgão que licitou, tá? Por exemplo, foi realmente Secretaria de Administração, né? Vai ter licitado, e vocês tiram lá esse mapa demonstrativo pela Secretaria de Administração, lá no sistema LICOM, e aí, não sei, a gente poderia destacar ali qual é que... não, só tirar esse mapa já vai resolver, porque aí depois, quando a gente for auditar, a gente vai conseguir observar o que é do RPPS. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu só... Deixa eu voltar aqui a apresentação. Um minutinho. Pronto, é o último slide agora. No item 14 está a relação de todas as contas bancárias. Não voltou não, Sandro. Não voltou? Não. Então, deixa eu recompartilhar aqui. Ah. Voltou aí? Agora sim. Agora sim. Pronto. Beleza. O item 14, tá? Vocês estão vendo que está tudo, né, não está numa ordem conforme está lá no anexo da resolução. Isso a gente também vai trabalhar para organizar isso um pouco melhor para o ano que vem. A documentação para ela ficar numa ordem mais encadeada aí, né? Mas, enfim, só prosseguindo, esse item 14, relação das contas bancárias de investimento, né? Com saldos, informando a finalidade. Aí vocês provavelmente tem lá uma cota que é para taxa de administração, outra cota que é para o pagamento dos benefícios previdenciários, tá? E aí também tem que informar, caso o fundo seja segregado, né, se aquela conta serve para o fundo previdenciário ou para o fundo financeiro, tá? O item 15 é colocado aqui extratos e respectivas conciliações bancárias da conta do último dia útil do exercício, tá? Aqui, assim,
tá só como se tivesse enviado só de dezembro, tá? Mas é adequado que vocês encaminhem de todo o exercício. Por quê? Aí vai ser menos documentos que vão ser solicitados depois numa auditoria, tá? Então, se conseguirem já encaminhem de todo o exercício nesse item 15, tá? Às vezes pode ficar correndo e não consegue encaminhar, mas aí depois pode anexar ainda, tá bom? Acho que assim, eu detalhei mais ou menos assim, alguns problemas que a gente geralmente, problemas não, assim, inconsistências que a gente geralmente encontra quando vai analisar a documentação que já foi entregue, tá? Eu tentei pontuar aqui, mas aí assim, se tiver alguma dúvida, eu fico aberto, porque é mais ou menos isso aí que eu tinha para demonstrar. Tá. Sandro, tu pode voltar lá naquela parte de investimentos que tem aquele anexo, a tabela? Posso. Lá é o anexo, acho que 25, item 25, eu acho. É, item 25, é isso mesmo. Só me diz aqui se ele está compartilhado ainda ou não está mais. Não tá. Tá só uma tela preta. Eu acho que é porque acabou a apresentação, né? Eu abri lá de novo aqui, eu não sei. Tá. Porque a gente não costuma mexer com o Teams, eu tô apanhando aqui um pouco. Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Deixa até, enquanto tu abre aí, eu vou te falar qual é a pergunta, né? Tu falou, inclusive, que vocês estão aí nesse processo de adaptar, inclusive, essa geral aí, né? Pelo que eu entendi. E lá, se eu não estiver enganado, é uma solicitação, eu até recebi uma pergunta aqui de uma pessoa que não conseguiu entrar aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Isso. Que era o seguinte, primeira coisa era se poderia ser com o timbre do RPPS, eu acho que entendo que sim, né? Acho que não tem problema. O principal é a informação. E se a informação pode ser mensal, que ele diz assim, pois no modelo do TCE é bimestral. Assim, é porque até eu digo que é bimestral. Se a gente for analisar essa tabela aqui, eu estaria informado isso, tá? O ideal é que seja mensal mesmo, né? Tá. O acompanhamento é mensal, né? Geralmente Isso, é mensal. pois é. Não, mas é adequado que ele mande mensal, é o mais adequado. Só que eu digo assim, nesse próprio modelo que está informado aqui, da prestação de cotas, não está especificado isso, entende? Então, se ele tem um modelo próprio que ele está preenchendo de forma mensal isso, é até melhor, tá? Desde que conste lógico as informações, segmento de aplicação, né? Se é renda fixa, renda variável, tipo de investimento, se é, não sei, fundo de ações, é fundo de renda fixa, 100% título do Tesouro Nacional. Aí ele faz essa especificação com todos esses dados, mensal é melhor ainda. Tá? Certo. Tá. Beleza. Essa foi uma, deixa eu ver só se tem o outro aqui. Não, acho que era basicamente o que chegou para mim, foi só de um RPPS aqui que disse que não ia conseguir, já tinha me dito que não ia conseguir participar, aí me mandou pelo WhatsApp. Mas acho que chegou mais um aí no chat. Aqui está perguntando se pode. Sim, posso enviar sim. Eu vou só fazer uma anotação ali nesse item aqui, que é o da parte atuarial, que é o que assim, causa um pouco de confusão, e eu também concordo que a redação é um pouco confusa. É isso. Sim, último dia. Que é esse item 29 e item 30, né? Na verdade vai ser repetido, né? As informações atuariais sempre com essa informação de database. Eu vou colocar aqui, vou botar uma observação de qual exercício é, tá? Porque vai facilitar. Tá. Deixa eu ver, item 25. A Michelle colocou aqui que achou que seria o último dia do exercício, né? Na verdade, é o último dia de cada mês, né? Isso, mas assim, se ela enviasse só do último dia, pelo próprio anexo, ela não estaria, assim, não teria desatendendo, né? Tá. O próprio anexo ele está incompleto, né? Entendi. Mas o adequado é que mande mensal até para a gente pegar aquele documento e ver que no exercício todo, o RPPS atendeu aos limites estabelecidos pelo CMM. Tá. A parte de credenciamento não entra aí, né, Sandro? Não, a gente não solicitou nesse exercício, né? Acho que ainda não foi solicitado nenhum exercício, na verdade, nem no ano passado, sobre credenciamento. A gente vai ver a documentação ainda, porque tem acho que o detalhe aí também que o credenciamento está sendo bianual agora, mas assim,
não é algo que tem que se preocupar para enviar, tá bom? Tá. Deixa eu ver se há alguém mais. Alguém? Catarina, quer? Não, só agradecer realmente assim, a Sandro, né, a disponibilidade dele. Eu acho que ficou bem didático, acho que é importante, né? E é como a gente sempre diz, a gente, enquanto gestor, a gente precisa estar junto, né? Por mais que a gente saiba que às vezes a gente não é de determinada área contábil, financeiro, atuarial, né? Mas é importante a gente estar junto das consultorias, acompanhar de perto essa prestação de contas, né? Afinal, a gente responde pessoalmente, né? Por qualquer irregularidade, enfim, ali acostada. Mas, assim, só agradecer realmente a Sandro, a parceria com a Lema. Espero que vocês realmente tenham aprendido. Tendo mais dúvidas, né? Tenho certeza que o próprio TCE, ele está muito à disposição da gente, né? A gente tem os canais ali para tirar dúvida. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada aí a quem ficou aí até o final. Foi muito boa, Sandro. Agradecer, Sandro, também, não sei se você quer, ficar à vontade, pode. Não, e assim, se alguém tiver alguma coisa que queria comprar, eu ia mandar aqui o e-mail, tá? O e-mail, vou botar aqui no chat, tá? Se alguém quiser. Perfeito. Bom. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até te pedir uma gentileza, Sandro, se tu puder depois, até como tu vai passar essa apresentação para ser compartilhada, se no final, lá, acho que talvez no último slide, incluir esse e-mail, eu acho que fica até melhor. Para quem não tiver aqui no Pronto, agora, né, online. Certo. Eu vou mandar aqui no chat, mas eu vou incluir essa informação do e-mail, tá? Depois da apresentação, eu vou fazer esses ajustes e eu te mando já, tá, Vitor? Legal, tá bom. Tá bom. Mandei ali o e-mail, tá? Lá no chat. Mas assim, eu volto também a agradecer, tá? Se não tiver mais nenhuma pergunta, tá? Estou olhando aqui no chat, não tem nada, tá? Aí, assim, acho que é muito importante a gente fazer esses eventos, tá? Eu acho que a gente tem que fazer isso sempre, até pro ano que vem, acho que até vai ser ainda mais importante, porque a gente vai fazer umas modificações da prestação de contas, tá? Mas aí eu agradeço novamente o convite, pela iniciativa também, tá? E também nos colocar à disposição aí para eventuais dúvidas, para tentar ajudar também os RPPS, ainda mais nesse momento que já tá bem próximo aí do prazo para a prestação, né? Legal. Não, obrigado, Sandro. Eu inclusive, acho que reforçar aqui o agradecimento a vocês e parabenizar pelo trabalho, né? Eu tenho até como você viu, estava presente lá em Florianópolis na semana passada. Eu comentei, acho que eu considero o Tribunal de Contas de Pernambuco como referência para os outros. Assim, dificulta um pouquinho a vida do pessoal, porque subiu o nível de cobrança, né, Sandro? Mas é no bom para o bem, né? Assim, para o positivo, de fato, de o pessoal conhecer mais, ser mais cobrado, tá mais uma cobrança mais tempestiva, né? Assim, a gente ainda vê alguns tribunais que estão auditando coisas, às vezes, de 5 anos atrás, então o gestor nem está mais lá. Enfim, algumas coisas que acho que perdem até um pouco da qualidade, porque já está muito defasado, né? Vocês têm conseguido manter uma tempestividade muito, muito legal aí nesse acompanhamento e subindo, de fato, o nível técnico, né? Eu acho que esse é o principal. Os RPPS precisam estar preparados. Isso só fomenta as boas práticas, né? Isso, na verdade, é aquele estímulo às boas práticas, né? Que a gente realmente procure fazer o que, de fato, a gente precisa fazer. A gente sabe que a gente está na administração pública, existe toda uma regulamentação que precisa ser seguida, né? E realmente é isso. Eu acho que até ajuda também a própria gestão pública a ser mais preparada, né? A se preparar e procurar realmente ter o conhecimento para estar ali à frente dos cargos, né? Hoje, inclusive, assim, a gente vê que essas solicitações, todos esses itens, boa parte disso é coisa que já é feita ao longo do ano, né? Então, assim, a gente já vem fazendo, já basicamente é só organizar e enviar. E aí, a não ser alguma coisa ou outra, um anexo que precisa ser num modelo do tribunal, tá? Mas, assim, basicamente para a gente ter, eu acho que a gente já está caminhando para isso, e a gente tem visto isso, especialmente da parte de investimentos, obviamente, né? Mas dos nossos clientes,
que acaba que a prestação de contas, do ponto de vista de investimentos, deixa de ser um bicho de 7 cabeças, porque os relatórios a gente já tem, os demonstrativos já estão enviados, a política de investimento está aprovada, a gente já tem as atas, a gente já tem os extratos. Então, assim, está tudo mais organizado, acho que passa a ser uma coisa mais tranquila, e o ideal, de fato, é que seja assim mesmo, né? Mas, enfim, realmente parabenizar, agradecer, Catarina, você aí, a Pepe também pela parceria. Como eu comentei no início, a gente vai deixar, tá gravado aqui, né? A gente vai subir isso para o YouTube depois. A apresentação vai ser compartilhada também, como o Sandro já se disponibilizou, e aí a gente fica, eu acho que todos nós aí também à disposição para no futuro, enfim, alguém precisar de alguma coisa ou tiver alguma dúvida, a gente esclarecer. Isso. Tá bom? Certinho. Então é isso. Então, gente, Obrigada. obrigado Bom a dia a vocês todos. todos. Bom Tchau, dia. tchau. Obrigado também, tá? Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.